Questão aí de calorimetria, né? Calor específico, calor latente, da Federal de Santa Catarina. Fala o seguinte: o gráfico abaixo representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos A e B, né? A e B, ao serem aquecidos, em função de suas temperaturas. Observe o gráfico e assinale as proposições corretas. Então, as que estão corretas a gente vai assinalar. Antes de ler elas, vamos olhar para o gráfico e ver o que a gente consegue absorver dele, né? A gente tem um gráfico de calor cedido, né? De quantidade de calor por temperatura em graus Celsius. Então, o objeto A recebeu 400 calorias de calor e aumentou 10 graus Celsius. O objeto B recebeu os mesmos 400 calorias e aumentou 20 graus Celsius. Ou seja, o objeto B aumenta de temperatura mais rápido, tá? Aqui, como está aumentando de temperatura, a gente sabe que vai ser calor sensível. O calor sensível, ele é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Só que a gente não tem a massa e nem tem como achar o calor específico nesse caso aqui, tá? A gente só tem a quantidade de calor e a temperatura. Com duas incógnitas a gente não faz nada. Só que tem uma incógnita que substitui essas duas aqui, né? Uma constante que substitui essas duas aqui, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica nada mais é do que a massa vezes o calor específico. O calor específico diz respeito sobre o material cujo qual esse objeto é feito, tá? A capacidade térmica já fala do objeto em si, porque ele já traz o calor específico e a massa juntos. Então a gente pode substituir a formulinha do calor sensível como Q igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Isso aqui a gente já tem tudo. A quantidade de calor cedida, como a gente viu ali em cima, foi de 400 calorias. Para o objeto A variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Para o objeto B, então, ΔA, né? ΔTA. O ΔTB foi de 20 graus Celsius, que foi o tanto que ele aumentou. Então, a gente consegue calcular a capacidade térmica de cada um desses objetos. Começando com o objeto A, né? Caloria, a quantidade de calor, 400. Capacidade térmica, não temos, vou deixar como C. Variação de temperatura, 10 graus Celsius. Então, a capacidade térmica vai ser 400 dividido por 10, corta os zerinhos, 40 dividido por 1 vai dar 40. Como a gente está fazendo caloria por grau Celsius, vai ser caloria por grau Celsius. Certo? Para o objeto B, mesma formulinha. 400 calorias é igual à capacidade térmica do objeto B vezes 20 graus Celsius, que foi o tanto que ele aumentou, né? Deixa só 20. Então, a capacidade térmica do objeto B vai ser 400 dividido por 20, corta os zeros, 40 dividido por 2 vai dar 20 calorias por grau Celsius. Isso aqui faz sentido? Faz. Por quê? A gente observa que o objeto A tem uma capacidade térmica maior. O que isso significa? Ele consegue reter calor um pouco por mais tempo, né? Então ele vai demorar mais para aquecer e vai demorar mais para resfriar também. Ele vai precisar de 40 calorias para aumentar 1 grau ou diminuir 1 grau. E o objeto B vai precisar de 20 calorias para aumentar 1 grau ou diminuir 1 grau. A partir daqui, a gente consegue analisar um pouco melhor as afirmativas agora. Afirmativa 1. A capacidade térmica do objeto A é maior que a capacidade térmica do objeto B, tá? Só olhando o gráfico daria para saber que sim, né? Que realmente, como ele demora mais para aquecer, a capacidade térmica dele vai ser maior. Mas a gente fez as contas e viu que a do A é 40, a do B é 20. Então, realmente, essa daqui é uma alternativa verdadeira. A segunda, a partir do gráfico é possível determinar as capacidades térmicas dos objetos A e B. Sim, a gente já fez isso, então sim, é possível. C, pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o do objeto B. Isso aqui a gente não pode, porque a gente não tem como achar o calor específico. Por mais que a capacidade térmica do objeto A seja maior que a do objeto B,
Como a gente não sabe a massa, não tem como saber o calor específico. Inclusive, esses dois objetos podem ser feitos da mesma substância, né, com o mesmo calor específico. Só que o objeto A pode ter mais massa. Aí ele demora mais para aquecer mesmo, ele tem uma maior capacidade térmica. Então, a gente não pode afirmar isso, portanto, essa aqui é falsa. Quarta afirmação. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. E sim, também, a gente vê que ele aumentou 20 graus Celsius com as mesmas 400 calorias, enquanto o A só aumentou 10 com essas mesmas 400 calorias. Então, realmente, essa aqui também é verdadeira. E a última, se a massa do objeto A for de 200 gramas, seu calor específico será de 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. Vamos testar. Como a gente sabe, como a gente viu, né, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Se a massa for de 200 gramas, como ele falou ali, 200 gramas, e a gente já sabe qual é a capacidade térmica, que é de 40 caloria por grau Celsius, é só fazer a conta substituindo na formulinha. 40 é igual a massa, que é 200, vezes o calor específico C. Então, o calor específico C vai ser 40 dividido por 200. Eu corto um zero para ficar mais fácil. Vai ser 4 dividido por 20. Vamos fazer essa conta. 4 não divide por 20, vou colocar um zero aqui e um zero aqui. 40 dividido por 20 dá exatamente 2. 2 vezes 20 dá 40. Sobra resto zero. Então, sim, o calor específico do objeto A, se a massa dele fosse 200 gramas, seria 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. Então a última também é verdadeira. A única falsa era realmente a terceira, que a gente não consegue calcular o calor específico do objeto A e nem do B, então portanto nem pode afirmar nada, tá? Se esse vídeo te ajudou, considere deixar o like, considere a inscrição. A gente tem uma aula aqui explicando especificamente sobre o calor específico, sobre o calor sensível e calor latente, diferenciando quando vai usar um, quando vai usar outro. Nesse caso, o usado foi o calor sensível.